Eu sou o Alexandre e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde em cada vídeo a gente vai aprender alguma coisa da forma correta. E no vídeo de hoje a gente vai ver como identificar CPU em Node.js, como identificar um problema de uso alto de CPU em uma app em Node.js. O vídeo está bem legal, bem divertido, com conhecimento do qual não existe em nenhum lugar, você só vai ver aqui esse tipo de approach, porque foi um approach que foi dado por um sábio ancião, um dos meus mestres, pra gente identificar esse problema. Eu espero que você curta, compartilhe com a galera, aprenda uma coisa ou outra e se inscreva no canal se não for inscrito. Então, roda o vídeo! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um The Right Way aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver como encontrar CPU issues em Node.js, como encontrar uso de CPU elevado em Node.js. Primeiramente, minha motivação para fazer isso é que esse aqui não é um problema simples de se encontrar, é um problema meio complexo, não é tão trivial de você encontrar um CPU issue, não é tipo, eu vou ver isso aqui, nossa, esse código aqui está claramente usando uma CPU. Não é óbvio assim encontrar, geralmente você vai ter uma app rodando, essa app ela vai estar meio lenta e você não vai nem saber se é o uso de CPU que está lento, se é uma condição no banco de dados, se é normal essa lentidão dela, você não vai conseguir identificar isso geralmente. O que eu vou passar aqui para você é uma forma extremamente precisa de você identificar exclusivamente o CPU a issue de CPU usage, exclusivamente CPU usage, tá? Então o problema é bem complicado, é um problema simples de identificar, é mais ou menos o que a gente fez nos últimos vídeos do Right Way, que a gente separou um processo que estava usando muita CPU em um subprocesso e um microservice. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer quando a gente encontra um processo elevando nossa CPU usando muito CPU em Node. O problema principal é como que encontrar isso, né? Como que a gente vai encontrar isso com uma app rodando, como que a gente vai identificar esse problema, porque geralmente você vai ter uma app lá, ela vai estar só, sei lá, um pouquinho lenta em determinado horário do dia, ela vai estar demorando um pouquinho para responder request em determinado momento, mas você não vai saber exatamente qual que é o motivo disso. Você raramente vai falar, é um uso de CPU isso. Inclusive, eu aposto que tem muitas apps, muitas empresas gigantes hoje em dia, da qual elas sobem, sei lá, 30, 50 Kubernetes, Docker, caramba, 4, e acham que é normal a sua app tá lenta, mas na verdade elas devem ter alguns bugs lá de uso de CPU do qual elas não conseguem nem sequer identificar. O que eu vou passar aqui para vocês é a melhor forma possível de você conseguir identificar especificamente o uso de CPU, tipo, identificar exatamente os horários que sua app está subindo de CPU, identificar os momentos que ela está fazendo CPU, porque geralmente você não vai identificar o local exato, tipo, você consegue identificar os momentos que ela está tendo uso de CPU elevado e com base nos horários que ela está tendo uso de CPU elevado, você consegue identificar o que talvez ela esteja fazendo naquele momento, tá? O que eu vou passar para vocês é uma solução que a gente, depois de muito tempo batendo a cabeça, a gente conseguiu chegar na solução. Não foi nem proposta por mim, foi de um sábio ancião, um dos meus mestres que mandou essa solução pra gente. A gente conseguiu identificar vários problemas com ela. Não é uma solução da qual você vai encontrar na internet, como que eu encontro CPU usage nodes? Não vai encontrar a solução que eu vou passar, porque foi uma que a gente desenvolveu para o nosso caso e funciona muito bem. No caso, na real, ela é a melhor possível para isso, porque ela identifica exatamente o problema de uso de CPU, tá? Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui o problema para vocês. Eu vou fazer simplesmente uma app node aqui, HTTP server, onde ele vai exemplificar aquele problema que a gente viu semana passada, eu acho. Ou melhor, no último The Right Way, que a gente falou sobre Promise Kill, que a gente fez uma appzinha que ela ficava usando muita CPU, tá? Eu vou criar simplesmente um HTTP create server aqui pra gente. Ele vai tomar um REC, um RES, padrãozão. E a gente vai fazer aqui um endpoint, igual a gente fez a última vez, que quando ele tomar uma request nesse endpoint, ele vai iniciar um processo gigantesco aqui. Eu vou chamar esse processo de use CPU for 5 seconds. Aqui vai ser uma funçãozinha que, ao invés de ser meio tosco, igual a última vez a gente fez tosco, a gente fez simplesmente um for aqui, fomos dando console.log na nossa mensagem para segurar nosso event loop. Agora a gente vai ser um pouquinho mais esperto, a gente vai tipo definir um const start date aqui, e new date, e aí vamos mandar um while new date, while new date menor que start date maior que sex vezes 1000. Ele vai continuar fazendo loop, tá? Então o que está acontecendo aqui? Deixa eu dar só fechar isso aqui. Beleza, então o que está acontecendo aqui? A gente está chamando essa use CPU for. Essa CPU for ela vai mandar um new start date, ela vai ficar rodando um loop aqui até a hora atual for maior do que o tanto que a gente falou, né? Até a diferença da hora atual, a hora atual, menos a hora que a gente iniciou, foi maior que o total de seconds milissegundo, porque um new date menos date,
ele vai retornar a diferença em milissegundos. Então a gente faz vezes 1000 aqui para pegar a segundos vezes 1000. Então a gente passando o CPU for 5 aqui, significa que a gente vai usar a nossa CPU por 5 segundos, tá? E aqui eu vou dar um res.change all done aqui, só pra gente identificar. Eu vou mandar um listing aqui na porta. Hoje o dia é dia 13 do 05, que é dia 5 de maio. E eu vou fazer também uma coisa aqui pra gente identificar o tempo desse request. Eu vou colocar start date igual a new date. Eu vou colocar aqui const took. Na verdade é elapsed, né? Elapsed igual a new date menos started. E aí eu vou dar um res.change. Eu vou até mandar aqui pra UI de volta. All done. And it took elapsed ms. Beleza, eu vou até mandar no log aqui também. console.log request for hack.url took elapsed ms, só pra gente ter um logzinho bonitinho, pra gente entender tudo que tá acontecendo aqui. Eu vou também até mandar um log aqui, console.log app is running at http localhost 305. Beleza, é só um logzinho aqui pra ficar bonitinho. Tirar a crase e vou usar assim, que é uma string apenas. E beleza, eu vou mandar no node http serve, nós temos nossa app rodando. Eu vou testar aqui se eu mandar um cur para essa URL, cur aqui. Ele deu um erro aqui porque tá errado nosso nome da variável. Normal, classic. Start date, na verdade. Start date, classic. Deixa eu voltar ela aqui. Beleza, rodando. Aí, took 0 segundos. Aí se eu mandar um barra nuke aqui, ele tomou 0 segundos também, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Hack.url igual a nuke, start time, new date, menor que start time, maior que... na verdade é menor. Enquanto ele for menor que é a diferença, na verdade aqui não maior, por isso que deu ruim. Por quê? Porque enquanto a data aqui, a diferença for menor que isso aqui, a gente quer ficar rodando loop, não quando ela for maior, porque ela não vai ser maior de cara, ela vai ser menor. Então, é isso que estava errado. Aí agora você pode ver que ele está segurando aqui na CPU, ó. Ele está segurando e vai demorar 5 segundos, eu espero para voltar. Aí, voltou aqui. E tomou exatamente 5 milissegundos aqui, ó. 5.000 milissegundos é igual a 5 segundos. Agora vamos ver umas coisas interessantes que acontecem durante esse quest. Primeiro eu vou mandar um top aqui, pra gente ver o CPU rolando. Pode ver que aqui no top no momento, quem tá rolando mais CPU do meu lado é o OBS, porque eu tô gravando vídeo e o OBS toma bastante CPU. Então é ele que tá tomando maior quantidade de CPU agora. Se eu mandar aqui um kernuk, você vai ver que o Node aqui ele vai pipocar aqui em cima, ó. Node 100% CPU, ele tá enquanto tá rodando. Porque como eu falei, esse esquema do loop aqui, esse negócio rodando, o que tá acontecendo na verdade, a gente tá usando a CPU da máquina que tá rodando a gente. Então enquanto a gente tem um loop, alguma coisa bizarra rodando nossa app Node, a gente tá ocupando literalmente CPU, a gente tá copiando segundos usage de CPU, load a variant de CPU da nossa máquina. Então isso aqui tá rodando. Beleza, uma forma da gente identificar CPU usage alta é a gente fazer isso aqui, ó, mandar um top ou ter tipo simplesmente um relatório de uso de CPU para nossa máquina. Tipo, a gente tem um relatório disso aqui, ó, desses usos de CPU que tá tendo aqui. E aí se a gente tiver tipo com um gerenciador, alguma coisa de gerenciador de hospedagem, gerenciador de CPU, alguma coisa assim, a gente veria lá no nosso gerenciador vários picos de CPU durante esses momentos. Tipo, a gente veria lá que, sei lá, quando a gente tá em determinadas ações, a gente vê o Node batendo 100% de CPU aqui e tal. Isso é muito comum a gente ver, só que a gente vendo um gráfico assim, um gráfico mostrando nosso uso de CPU subindo, descendo, vários picos de CPU, a gente não consegue principalmente identificar se o uso de CPU está vindo exatamente do nosso processo Node, porque pode ser algum outro processo da máquina que esteja rodando, que esteja usando CPU, não necessariamente o Node, né? No caso, na minha máquina aqui, eu estou tendo que estar usando maior CPU no momento OBS. Então, se eu fosse ver um gráfico aqui na minha máquina, eu veria um uso de CPU alto nesse momento, mas não seria exatamente da minha app Node, seria do meu OBS. E por esse gráfico de uso de CPU apenas, eu não conseguiria identificar o que está acontecendo, eu não conseguiria identificar o que é o meu processo que está rolando, não conseguiria ter precisão. Seria um bom indicativo, tipo esse tipo de gráfico que eu estou falando para você, de gráfico de uso de CPU que você vai ter no seu host, em algum lugar que estiver hospedando a sua app, é extremamente útil para te dar uma ideia do que está acontecendo. Mas uma vez que você tem esse gráfico para você identificar exatamente onde que está tendo isso, é um pouco mais complicado, porque você vai ter que comparar tempos de request, o que estava acontecendo em determinado momento. Tipo, que request estava rolando em tal momento, que request estava rolando e tal. Então, esse gráfico por si só não te ajuda a identificar. Aliás, ajuda você a identificar, mas não te dá exatamente a resposta do que está acontecendo.
Outra coisa que pode dar a resposta é você fazer igual eu estou fazendo aqui na nossa appzinha em API aqui. Você tá vendo que eu estou logando aqui todo request? Todo request que eu recebo aqui, eu vou até mandar mais alguns requests para FUC, por exemplo, Barzas. Você tá vendo que eu estou logando aqui request for tuk tal, tal, tal. Eu estou dizendo que o request para esse endpoint tomou 0 milissegundos, 0 milissegundos. Então esses requests aqui estão tranquilos. Porém, esses aqui estão mais pesados. Aqui tá bem tranquilo, então a gente está identificando exatamente o nosso problema. Só que também não é preciso, né? Porque um request ele não necessariamente precisa usar CPU para demorar. Ele pode ser que ele esteja fazendo uma consulta com um banco de dados, alguma coisa do tipo que seria uma coisa lenta e talvez até mesmo esperada de demorar. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, ó, a gente tem esse use CPU for, né? Aí digamos que eu faça igual eu fiz a última vez, ó, né? Pare isso aqui no subprocesso, faça isso aqui no subprocessozinho bonitinho, ele chama aqui de CPU for 5 segundos, e aí aqui a gente tem um const spawn, e spawn igual a require child process, temos também um patch para a gente resolver o diretório nosso, e aí a gente, digamos que ao invés da gente, eu vou fazer uma outra função aqui chamada function use CPU suave aqui. Use CPU suave. Smoothie, vai, pra ficar em inglês. Use CPU smoothie aqui pra gente. E a gente vai dar spawn nesse processo aqui. Ao invés da gente rodar a nossa app, a gente vai dar um return new promise aqui. Resolve, reject. Na verdade eu só vou mandar o resolve, porque eu não vou rejeitar isso aqui, eu só tô testando isso aqui. E aí aqui eu vou mandar um const proc igual a spawn patch.resolve. Aqui eu quero resolver para aquele arquivo lá, então eu vou pegar um dirname e dirname e subprocess.js. Na verdade, o primeiro argumento tem que ser o node e aqui são os parâmetros dele. Então fica tipo assim, ficou até bonitinho aqui. Fica assim. Aí. E aí você pode mandar um proc.onClose, se eu não me engano, e resolve aqui, só pra gente testar esse uso de CPU. E aí eu vou fazer ao invés desse aqui, eu vou criar um outro aqui, chamado nuke smoothie, tá? Nuke smoothie, e esse aqui vai mandar um await, vou mandar aqui para async, ele vai mandar um await use CPU smoothie, tá? Use CPU smoothie. Beleza, tem isso aqui, eu vou fechar isso aqui tudo, eu vou rodar aqui de novo nosso HTTP server. E aqui agora eu vou mandar um cur http cur nuke smoothie, tá? E aqui você pode ver que ele está segurando o nosso request, né? Então vai demorar 5 segundos para voltar e ele vai retornar para a gente. Ó. Pode ver que ele demorou um pouquinho mais até, mas demorou 5 segundos aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Se eu mandar esse request aqui para Smoothie, você pode ver que está demorando 5 segundos. E se eu mandar agora algum outro request aqui para, por exemplo, usar, ele vai ser instantâneo. Eu vou voltar aqui meu request no Smoothie. Você pode ver que ele está retornando normal, nossa app não está parada. Por mais que ele esteja respondendo esse request, ele não está parado. E aqui, inclusive, até se eu fizer eu vou mandar aqui de novo um cur nuke smoothie, beleza? Pra gente, eu vou mandar um top aqui embaixo pra gente ver o que está acontecendo. Tá? A gente vai ver agora que a gente vai ter 2 processos nodes rodando, na verdade. A gente vai ter um processo node da nossa app, que não vai nem aparecer aqui no meu top, e o node aqui que vai subir com 100% de CPU, que é o processo que dá spawn em cima. E no caso da gente estar identificando o CPU usage de uma API, por exemplo, especificamente, a gente quer identificar do processo que está rolando isso, a gente quer identificar que o nosso processo de API aqui está tomando a CPU. Por quê? Qual que é o problema do processo de API tomar CPU? É que ele vai segurar nosso request. Então, aqui nesse caso aqui, que não é o processo de CPU que está tomando, não é o processo de API que está tomando nossa CPU, não tem problema, porque olha só, por mais que ele esteja rodando aqui, ele é uma ação assíncrona. Isso aqui é uma coisa assíncrona, então ele não interfere nos outros requests. Olha só, todos os outros requests podem rolar tranquilamente enquanto o nuke smoothie está rolando. Mas se eu mando o nuke aqui direto, você pode ver que ele vai segurar a CPU e nada vai retornar até retornar aquilo lá. Então isso aqui é um problema gigantesco e a gente quer identificar exatamente isso, tá? Imagina que a gente tem isso aqui, a gente não sabe que esse fork está causando isso, a gente tem uma app com muitas coisas rodando, uma app monolítica gigantesca, um monte de coisa rolando, a gente quer identificar isso. Bom, a gente descobriu que a gente pode identificar via top, a gente pode ver picos de CPU usage de nosso top, só que os picos de CPU usage do nosso top eles não vão ser precisos por processo, a gente não vai saber se é o processo Node, se é o processo, sei lá, do Puppeteer que eu tenho na minha máquina, a gente não vai conseguir identificar qual que é exatamente o problema que está rolando, a gente só vai saber que tem um problema de CPU que está rolando. Aí uma segunda tentativa que você pode tentar fazer para identificar esse problema é medir o tempo dos requests.
Só que como a gente acabou de fazer aqui, medir o tempo do sequestro também não vai identificar exatamente esse problema. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo alguma ação assíncrona, ele não vai necessariamente usar a CPU, mas vai demorar o sequestro. Tipo, os sequestros vão ser lentos aqui, mas ele não vai tomar necessariamente a CPU, tá? Então ele não vai ocupar a CPU e não vai dar problema. Bom, então o que, que a gente pode fazer para identificar esse problema? O que, que a gente pode identificar? Como que a gente pode identificar isso? Eu acho que a solução, assim, depois de tentar, primeiramente, flame graph do seu host vem de CPU usage. Segunda coisa, ver time request, mas time request não é preciso. Então acho que a terceira coisa mais precisa que a gente pode fazer é profile, né? Tipo, rodar um Node Debugger, pegar o Node tem uma flagzinha chamada inspect, se eu não me engano, ou debug. Então quando a gente roda em um modo debug, ele vai dando output no log de tudo que ele está fazendo em um arquivo nosso, e a gente pode abrir esse arquivo com algum analisador de gráfico, algum analisador de conhecido atualmente como Flame Graph, o nome dessas coisas. Tipo, a gente faz um Flame Graph da nossa app e aí a gente consegue identificar lá. Tipo, a gente vai ver picos de tal função sendo usada, podemos ver debugging disso, podemos fazer várias coisas. Então, rodar um profiling, um debugging aqui pode ser a melhor opção para você identificar exatamente o seu problema. Só que tem alguns problemas com rodar debug, tá? Primeira coisa, para rodar um debug em produção não é a coisa mais simples do mundo, tá? Ele tem um custo, tipo, eu digo um custo assim que ele vai usar mais CPU naturalmente. Quando você rodar um debug, quando você rodar a sua app com debug, ela naturalmente vai usar um pouco mais de CPU já normalmente, assim, por causa que o debug em si vai ter que dar output no log para algum canto e tal. Então ele vai usar um pouco mais de recurso da sua máquina, assim, quando assim que você rodar ele. E segundo, que não é a coisa mais simples do mundo analisar esses Flame Graph também. Tipo, não é extremamente trivial, assim, né? Tipo, nossa, é isso aqui que tá rolando. Tipo, você vai ver um gráfico de Flame lá e você não vai dar exatamente o que está acontecendo. Você vai ter que passar um bom tempinho analisando aquilo lá para conseguir entender de onde está vindo. Você consegue identificar esse tipo de problema sim, só que não é simples e muitas vezes é muito complicado de você rodar em produção. Às vezes, tipo, você não quer deixar isso rodar em produção. E às vezes também você pode estar querendo rolar alguma coisa na sua app para você identificar quais os momentos que ela tem uso de CPU elevado. Digamos, tipo, a sua app está rodando normalmente, mas determinados horários do dia ela fica meio lenta. E você quer identificar se são CPU usage, você não vai deixar, tipo, 24 horas por dia um debug rodando. Porque, como eu falei, ele tem um levemente custo a mais do que simplesmente deixar sua app rodando, e não é natural você deixar sua app rodando com debug mode. Pode ser que ocorra coisas inesperadas se você estiver rodando ela com debug mode. Então não é uma coisa que você quer deixar o dia inteiro rodando. Você vai rodar o debug, assim, o profile, quando você tiver um problema óbvio, para você identificar aquele problema óbvio, resolver aquilo e desligar o seu debug. Não vai deixar rodando local. Mas digamos que você queira ter, tipo, alguma coisa que você fique identificando, assim, pra você de periodicamente ir lá e ver, pô, será que minha app tá usando CPU demais? Será que minha app tá usando bem? Como será que tá a saúde da minha app? Como que tá isso daqui? Tipo, esse tipo de informação, você saber, minha app, ela em determinados momentos, ela tem um uso de CPU elevado, eu demoro pra responder request. Essa informação é ouro, tipo, isso aqui vale ouro no mercado, sabe? Isso aqui vale ouro, esse tipo de informação. E as pessoas não sabem fazer isso, e a maioria das empresas Big Techs hoje em dia nem tem esse tipo de informação que eu tô passando pra vocês. Tipo, elas nem sabem isso aqui. Ninguém sabe isso aqui. Tipo, as pessoas geralmente não sabem que tem esse tipo de problema. E isso aqui vale muito ouro se você conseguir identificar bem. E a gente ficou pensando, como que a gente pode identificar o uso de CPU nesse caso? Como que a gente pode ter alguma coisa que fica identificando o CPU? Como que a gente pode identificar? A gente descobriu algumas coisas. Bom, primeiramente a gente descobriu que no Node a gente tem o módulo OS aqui dele, né? Tem esse módulo OS, onde ele consegue dar pra gente CPU usage especificamente, se eu não me engano aqui. Eu acho que é usage. Ele tem alguma coisa aqui que dá de usage pra gente? Na verdade não é nem o OS, é o process mesmo aqui. Tem um process.cpu usage. Aqui, ó, CPU usage, que ele retorna o uso de CPU que está no momento. E você pode passar um start import disso aqui, pegar esse dado e tentar identificar. Só que não é simples você analisar isso aqui também. É meio complicado você analisar isso aqui se tiver muita coisa acontecendo na sua app ao mesmo tempo. Digamos que você está recebendo, sei lá, milhares de requests por segundo e você quer identificar qual request deixando mais lento. Você também não consegue identificar muito bem com CPU usage, com esse método. E você também não vai identificar especificamente o event loop travado, tá? Você não vai identificar exatamente o event loop lento, algo do tipo. Você vai talvez identificar um CPU usage, mas muitas vezes os dados aqui desse processo do CPU usage vão ser misleading, tá?
E um dado mislead, um dado que te mostra, sei lá, fala, o request para nuke smoothie que é o que está causando CPU. Digamos que a gente rode isso aqui e tal, e nosso log diga que esse nuke smoothie que está causando CPU usage. Só que a gente agora acabou de ver que não é ele que está causando CPU usage. Quem causa CPU usage é esse nuke maléfico aqui que está causando nosso CPU usage elevado. Então, ele não daria exatamente preciso pra gente o que a gente pode fazer. E como que a gente pode identificar os momentos de uso de CPU alto? Como que a gente pode identificar, né? Vamos evoluindo a ideia. Vamos pensar um pouquinho, né? O que significa o CPU elevado? O que significa quando tiver com o CPU elevado? Como a gente está vendo aqui no nosso requestzinho, no nosso minimal case, ele trava todo o nosso app. Ele não simplesmente aumenta o uso de CPU, como ele não responde mais request, nossa app fica morta praticamente até ele terminar esse uso de CPU gigante. Então vamos pensar em uma forma muito inteligente de a gente resolver isso aqui. Foi um sábio ancião que surgiu com isso aqui. Bom, vamos pensar, né? Tipo, como que a gente pode identificar o horário que está tendo exatamente o CPU? Uma forma muito inteligente a gente fazer isso é simplesmente a gente definir um set timeout. Vamos assim, imagina que eu tenho uma função que eu defino um set timeout aqui em Node, set timeout para daqui 500 milissegundos aqui em Node, tá? E eu iniciei ele na hora, vou dizer aqui que eu iniciei ele agora, né? New date. E eu coloquei um timeout daqui 500 milissegundos. Então, digamos que eu demore 600 milissegundos para cair aqui embaixo. Ou seja, aqui demorou 600 milissegundos ao invés de 500 milissegundos para cair nessa função. O que significa? Significa que meu event loop ficou travado durante 100 milissegundos até eu cair ali. E aí é uma forma de identificar. Eu vou fazer aqui, vai ficar mais claro. Vou chamar uma função aqui chamada function identify slow event loop, tá? E ela vai ser exatamente assim, ela vai ter um started e um set timeout para dali 500 milissegundos. E aí aqui eu vou fazer um const elapsed igual a new date menos started. E aí eu vou fazer o seguinte, if elapsed maior que 500, console.log event loop is slow by eu vou fazer 500 menos elapsed ms, tá? Pra gente saber quanto tempo que a gente está atrasando aqui. E aí eu vou rechamar ela. Então essa função ela vai ficar o tempo todo se chamando. Ela vai rodar aqui, ela vai setar um timeout para 500 milissegundos. E aí quando é 500 milissegundos a gente vai verificar se a diferença aqui que a gente teve do início para agora é maior que 500 milissegundos. Se for maior que 500 segundos a gente vai logar e vamos dizer exatamente quanto que foi a diferença nossa, tá? Quer ver? Vai fazer assim, ó. Node HTTP Server. E aí agora, a cada 500 milissegundos, tá vendo que não tá logando nada. Se eu mandar um request aqui, tá tranquilo. Se eu mandar agora pro Nuke, vocês vão ver que ela vai dar um log aqui dizendo pra gente o que tempo que ela demorou. Na verdade ela não vai fazer nada, porque eu não chamei ela. Esqueci disso. Esqueci de chamar ela aqui, então ela não vai iniciar, né? Eu preciso iniciar ela, a gente faz o event loop. Porque na verdade eu espero aqui que ela já vai começar a dar log pra mim, porque não vai ser simplesmente 5 milissegundos, pode ver que ela tem uma diferença de 3, 4 milissegundos. Minha conta ficou errada lá, deixa eu arrumar ela. Ela ficou invertida. Ela ficou started menos new date, elapsed, na verdade, ou elapsed menos 500 aqui pra gente saber quanto tem diferença. Então, geralmente, sempre, ela nunca vai demorar 500 milissegundos 100%. Pode ver que aqui, mesmo rodando sem a app tá fazendo nada, o nosso set timeout ele tem um diff de 3, 1, 2, 1 milissegundo. Isso é normal mesmo no app. Tipo, quando ela tá rodando, o nosso event loop não vai ser 100% preciso no timeout que a gente definiu. Então, quando você define um timeout lá de 500 milissegundos, ele não vai ser 100% preciso. Ele tem tipo um threshold aqui, né? Tipo um limitezinho que a gente põe. Eu vou definir aqui um limite de 600, só pra gente não poluir nosso log, 100. Então, se ele demorar 100 milissegundos a mais do que eu espero que ele demore, a gente vai logar. Se a gente estiver mandando request normal aqui, eu acredito que a gente não vai bater nesse timeout, ó, por exemplo, aqui não bate. Inclusive o Nuke Smoothie, ele não vai dar o log pra gente. Você pode ver que não vai aparecer mais nenhum log até o finalizar o smoothie ali em cima, só apareceu o smoothie. Mas se eu mandar o nuke, olha que interessante agora, eu vou mandar o nuke e você pode ver que agora vai aparecer o tempo que ele vai demorar ali no event loop pra gente, olha só que legal. Slow event loop is slow by 4.657 milissegundos. Ou seja, ele demorou 4 segundos e meio a mais do que a gente esperava. A gente esperava que esse timeout nosso aqui
esse timeout que a gente definiu aqui no Identify Slow Event Loop chegasse em 500 milissegundos. Só que ele demorou 5 segundos e 100, na verdade. Se a gente colocar aqui o lápis, a gente vai ver o tempo que ele demorou exatamente, tá? Pra gente ficar mais legal. E aí a gente consegue identificar exatamente o tempo que a gente fez. Olha só, agora no Nuke, você vai ver que ele vai mostrar exatamente o tempo que demorou para rodar o Event Loop, que foi 5 segundos e 500. A gente esperava que esse timeout aqui nosso que a gente definiu retornasse em 500 milissegundos. Só que como a gente está demorando, a gente está segurando o Event Loop por 5 segundos, a gente consegue identificar com esse timeout aqui que nossa app está ficando travada durante 5 segundos. Que legal, né? Então, se você tem uma app com muita coisa rolando, muita coisa acontecendo, você pode colocar esse tipo de log aqui. E aí, obviamente que só esse log por si só aqui não está me dizendo nada, mas ele está me dando o tempo que está acontecendo cada coisa. Ele está me dando o timestamp do que está acontecendo cada coisa. Tipo, eu posso colocar aqui nele um new date aqui, que daí eu sei exatamente o tempo que foi esse slow aqui. E daí eu posso comparar isso com o sequence que estava acontecendo na minha app no momento e identificar onde que está acontecendo. Tipo, eu posso falar, a cada 5 minutos nossa app fica lenta, nós temos um event loop lento por 10 segundos, sei lá, alguma coisa do tipo. Então aí nesse momento você consegue identificar o que pode estar fazendo. Ele pode falar, a cada 10 minutos a gente tem uma tarefa aqui na nossa app que ela roda para fazer tal coisa. Então pode ser que está segurando o event loop e tal. Então essa aqui é a melhor forma de se identificar, porque isso aqui você está identificando exatamente o event loop travado. Você não está identificando o CPU de outro processo, você não está identificando o CPU de nada, você está identificando o CPU exatamente do processo que está rodando esse timeout. Então é a forma mais precisa possível de se identificar. Isso não tem como se identificar o uso de CPU de uma app em Node mais precisamente que isso, sabe? Tipo, aqui você tem um event loop rodando, você tem simplesmente uma função rodando que quando ela toma um request ou quando ela vê que demorar um pouquinho mais, ela loga qual que foi o tempo que ela teve de demora. E assim é a melhor forma possível de identificar isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa, que você ajude a população de onde vocês trabalham para não terem event loop lento. E curta, compartilha esse vídeo, compartilha com a galera. Como eu falei, esse conhecimento que eu tô passando aqui é um ouro. Você não vai encontrar esse tipo de approach aqui em nenhum lugar. Foi um approach desenvolvido pela gente aqui, por um sábio ancião, um dos mestres ligeiros aí. E eu espero que você curta, compartilhe com a galera e aprenda alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.